mas por hora vamos lá em Gênesis 1. Gênesis 1, e com todo o embasamento que nós já fizemos nas últimas semanas, nós vamos então começar a extrair as lições destes versículos. E hoje nós leremos apenas então o versículo de hoje, que é o primeiro versículo da Bíblia, a primeira frase do nosso livro áureo, da nossa regra de fé e de prática, que é a palavra de Deus. Nós leremos juntos apenas o primeiro versículo, e nós vamos poder nas próximas semanas, aprender várias lições aqui, sem pressa. Então nós vamos começar devagarinho, vamos caminhando. Leiamos todos juntos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Oremos. Bendito Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que podemos aprender do Senhor através dela, pela ação do Teu Espírito. E agora a nossa súplica é que o Senhor nos ajude a extrair desta palavra tão rica e tão ampla, ó Deus, as informações que são necessárias, ó Deus, para fortalecimento da nossa fé, para animar-nos, ó Deus, no caminho do Senhor, e para, ó Deus, tirar, ó Pai, banir do nosso coração qualquer dúvida e qualquer sombra de engano que possa pairar sobre a nossa mente e o nosso coração. Ajuda-nos nesta hora, pois somos pequenos e limitados, e a não ser que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nós temos grande dificuldade de entender e muito mais de aceitar e acatar a Tua palavra. Então, ó Deus, auxilia-nos no que nós Te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar então das nossas bases. Primeiramente, nós devemos pensar na questão de autoria. A autoria primária é Deus. Conforme o apóstolo Paulo fala a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela. Então, tudo que nós temos dentro deste livro tem como fonte primeira a mente do nosso próprio Deus. E, portanto, toda a Escritura tem um único sentido, não vários. Então, só relembrando, eu posso ter um texto falando sobre muitas coisas, mas este texto vai dizer uma única verdade sobre cada uma dessas muitas coisas. Não existem duas verdades sobre a mesma coisa nas Escrituras de forma paradoxal, a não ser quando nós lemos que Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. É uma verdade paradoxal, ensinada nas Escrituras, porque nesse caso é um grande paradoxo que é impossível para a nossa compreensão, mas explica como é que ele pode ser ao mesmo tempo nosso representante e ao mesmo tempo nosso Salvador. Mas com exceção de textos falando sobre o próprio Deus, textos, todos os outros das Escrituras, ensinam princípios. E eles ensinam uma única verdade a respeito de cada assunto. Porque a mente de Deus é uma mente perfeita, não é uma mente dúbia, não é uma mente enganosa, não é uma mente falha. Ele não está mudando de ideia ao longo da revelação. Ele tem um único pensamento sobre. Somos nós que lemos e interpretamos de maneiras diversas, porque nós estamos habituados a aceitar opiniões diferentes a respeito de um mesmo texto, especialmente numa época como a nossa, que é uma época de grande relativismo, onde todo mundo se contenta em ter sua própria verdade, e no fundo acaba que todos caminham juntos para o engano, porque ninguém conclui nada sobre nada, cada um tem a sua opinião. Isso não funciona com a Bíblia. Aliás, isso não funciona com quase nada. Isso funciona apenas com física, com matemática, mas com o resto não funciona. E então é uma grande infelicidade esse conceito ter entrado na mente de cristãos. E ao estudar Gênesis, uma das coisas que nós queremos combater é isso. O autor das Escrituras é Deus, e o que Deus diz é verdade. E ele pode falar sobre muitas coisas no mesmo texto, como nós vamos ver no versículo 1 aqui. Mas o que está sendo dito sobre cada uma dessas coisas é uma única verdade. E se houver 2, 3, 4 interpretações diferentes,
nós temos que ter coragem de concluir uma coisa: alguém está errado. Aliás, se são 4 opiniões diferentes, 3 estão erradas. Ou talvez as 4 e não tenha sido encontrado a verdadeira ainda. Mas por outro lado, eu devo considerar que há também, é bíblico isso, que eu sou o templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo de Deus. Então, a ferramenta principal que você precisa para chegar ao entendimento das Escrituras já existe, ela foi dada por Deus a você, que é o Espírito Santo que ilumina. Então é dever nós cumprir a nossa parte, que é fazer o quê? Estudar, compreender bem o texto, vencer as barreiras gramaticais, contextuais, as questões históricas, e então chegar, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, à conclusão sobre o assunto. Se a gente não chegou, é porque a gente não estudou o suficiente e nem orou o suficiente. Então as duas coisas estão faltando, ok? Mas o autor é Deus. Mas Deus usou coautores. Quem são esses coautores? São as ferramentas humanas que Deus usou para entregar a revelação dele especial para nós. Quem são esses homens? São os autores bíblicos. Esses autores bíblicos, eles escreveram da parte de Deus, não em transe, como se Deus os pegasse, tirasse eles fora de si e eles ficassem. Não, Deus revelou a verdade no coração deles e eles escreveram. E essa maneira de Deus inspirá-los para escrever foi algo tão maravilhoso que não foi nem mecânico e nem foi um ditado. Fala, Senhor, que eles não foram apenas copistas, mas Deus inspirou internamente. E a prova que Deus inspirou internamente é que cada um dos autores acabou deixando as suas marcas pessoais no que escreveu. Então, cada um escreveu de acordo com o que era. Moisés, por exemplo, que é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele foi formado em toda a cultura e ciência dos egípcios. Ele era um homem letrado. E ele escreve com uma capacidade que poucos autores em toda a Bíblia têm. O único que se assemelha, que você tem alguma coisa que está em pé de igualdade em termos de complexidade de escrita, é o apóstolo Paulo no Novo Testamento, que também era um homem letrado e muito capaz. Mas ao mesmo tempo você vai ter autores que eram pescadores, como Pedro, como Tiago, como João. E estes homens, então, eles escrevem com muita simplicidade. Mas quem está por trás desse texto, preservando para que o texto seja perfeito, para que o texto seja correto, para que o texto seja claro, e ao mesmo tempo o texto seja tão profundo quanto Deus queria que ele fosse, é o próprio Espírito de Deus. Portanto, ainda que eles deixaram a sua marca, o texto está intacto. Nós podemos crer nisso sem sombra de dúvida. Por quê? Porque se eu pegar entre o primeiro autor e o último, eu vou ter um período, uma extensão cronológica de aproximadamente 2000 anos de escrita. E sem se conhecerem, esses autores em épocas diferentes, em contextos diferentes e até em culturas diferentes, escrevendo em línguas diferentes, eles não se conflitam. Eles estão em plena harmonia. E esses não foram os únicos livros. Além dos livros bíblicos, que são os 66, existem centenas, milhares de livros que foram escritos dentro daquelas culturas para falar sobre Deus, para falar sobre Israel, para falar sobre religião, para falar sobre uma série de coisas, e nem por isso esses livros foram ajuntados dentro da Bíblia. Quais que foram ajuntados e colecionados e fecharam o cano das Escrituras? Aqueles que os apóstolos e os pais da igreja concluíram que de fato eram os livros inspirados por Deus. Por quê? Porque estavam em harmonia, porque eram utilizados na igreja, porque tinham a chancela dos apóstolos, eles assinavam embaixo, comprovando que aquilo ali realmente era palavra de Deus. E então, o nosso autor aqui em questão, que é o autor de Gênesis, o autor humano de Gênesis, inspirado por Deus, é Moisés. E dessa autoria eu não posso abrir mão de maneira alguma. Eu posso discutir quem foi o autor de Hebreus, porque é uma carta anônima e ninguém sabe quem foi ao certo que escreveu. Existem várias teses de quem escreveu, mas eu não posso fazer isso no caso de Gênesis. E nem dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Por quê? Porque eu tenho relatos bíblicos
citando que o autor é Moisés. Se eu negar a autoria de Moisés, eu desconstruo o resto da Bíblia, porque eu vou ter que entender que profetas mentiram ou se enganaram, e por fim eu vou ter que entender que até o próprio Senhor Jesus se enganou ou mentiu, e ambas as coisas são terríveis, porque sendo ele filho de Deus, ele não podia fazer nenhuma dessas duas coisas. Se o fez, então nossa religião toda é vã, é furada. Então um simples item como quem é o autor de Gênesis é um item fundamental dentro da nossa fé, porque negar essa autoria desconstrói o resto da Bíblia inteira, tá? Então nós vimos isso, vimos que o autor primário é Deus, é a revelação de Deus. Depois o autor secundário, que é o instrumento humano que Deus usou, é Moisés. Nós vimos sobre o gênero literário, nós cremos na literalidade de Gênesis, porque nós consideramos que Gênesis é uma narrativa histórica. Não é uma fábula, não é uma poesia, não é uma crônica, não é uma literatura apocalíptica, não é um evangelho, não, é uma narrativa histórica, que vai ter dentro do seu contexto a narração das leis que o próprio Deus entrega aos homens, mas nem por isso deixa de ter como caráter predominante da narrativa a historicidade. É uma narrativa histórica, tá? Quarto aspecto a ser considerado é quando foi escrito, o contexto em que ela foi dada. Nós lemos e estudamos isso já agora na semana passada, vimos os textos de Números que falam sobre isso, e nós concluímos o quê? Nós concluímos que Moisés escreveu, possivelmente, e aí é um período longo, obviamente, então não dá para datar exato, mas Moisés escreveu entre o período em que ele foi comissionado por Deus para comandar o povo na saída do Egito, até a chegada na Terra Prometida. Se a gente tentar ser mais exato do que isso, a gente corre o risco de cometer um equívoco. Mas a maioria dos comentaristas, eles vão tentar situar isso durante um período em que o povo hebreu passou muito tempo parado nas planícies de Moabe. E enquanto eles ficavam parados ali, Moisés recebia de Deus a revelação. Nós não sabemos ao certo, nós temos textos que dão pistas disso, nós falamos bastante na semana passada sobre isso, mas o importante é saber que, para nós que estamos aqui longe cronologicamente da escrita, quase que 4.000 anos, já é bom o suficiente a exatidão de pelo menos 40 anos, né? Num período, nesses 40 anos, entre a saída do Egito e a chegada na Terra Prometida. Que contexto era esse? Que é importante. Era um contexto de incredulidade, de 300 anos morando num país que era politeísta, tinha deuses para tudo. Deus com cara de rã, Deus com cara de lagarto, Deus com cara de cobra, o Nilo era considerado um deus, o pó era considerado uma partícula de Deus, tinha Deus em tudo enquanto é canto. E quando você cria muitos deuses, você diminui a fé. Você vai diminuindo. Então aquele povo é um povo que tinha uma história que foi passada para eles de seus antepassados, foi passada oralmente de um Deus poderoso, que criou, que fez, que já tinha feito vários milagres. Você tem um conteúdo que nós vamos ver todo, que é o conteúdo de Gênesis, da história de Gênesis. Antes de Gênesis ser escrito, essa história não era ignorada, mas ela era passada de forma oral. E por passar de forma oral, obviamente havia uma série de lacunas e de excessos de preenchimento, os famosos pontos que cada um aumenta quando conta um conto, né? Então, oralidade não é algo confiável. E o resultado dessa mistura de politeísmo com uma tradição passada oralmente foi que o povo acabou se tornando um povo incrédulo. A marca da incredulidade desse povo, ela é tão clara, porque apesar de Deus ter, a princípio, enviado 10 pragas, que fez, no final das contas, com que Faraó libertasse o povo, esse povo caminhou até próximo ao mar, e quando chegou no mar,
Esse mesmo povo que sabia que aquelas 10 pragas foram enviadas por Deus, esse povo já estava reclamando com Moisés. Falou assim, não tinha túmulo suficiente lá no Egito, a gente tinha que trazer a gente para morrer aqui na praia. Esse mesmo povo, depois que vê este mar se abrindo, eles atravessam a pé enxuto, depois os outros vêm e atolam, e depois a água submerge todo o exército de Faraó, esse mesmo povo, daí um pouquinho vai reclamar por falta d'água. E as reclamações, as murmurações são muitas. A gente, quem sabe depois que nós terminarmos Gênesis, a gente vai fazer o estudo lá de Êxodo. Mas as reclamações se acumulavam. E se acumulavam por quê? Porque era um povo que duvidava das intenções de Deus, duvidavam de Deus, duvidavam do poder de Deus, e por mais que tivesse manifesto na cara deles, eles tinham dificuldade de crer. É para esse povo, precisamente, que Moisés vai escrever, inspirado por Deus, o livro de Gênesis. Para quê? Para, primeiro, restaurar a fé daquele povo. Segundo, limpar da mente deles todos os enganos que foram impregnados na mente deles durante o tempo que eles estavam no Egito. Então, a escrita do livro de Gênesis, ela tem um propósito específico. Ela foi escrita para um povo que estava vivendo um período de incredulidade, de idolatria. Um povo que conhecia muito pouco sobre Deus, e embora Deus estivesse agindo poderosamente nos seus dias, e a gente sempre que lê Gênesis e Êxodo, a gente fala assim, mas Deus fazia coisas muito mais extraordinárias lá do que aqui. Será que é? Ou será que nós estamos vivendo com a mesma doença que eles viviam lá? Deus abriu o mar lá e eles não enxergavam a grandeza de Deus. Deus continua sendo o mesmo Deus hoje, e a gente sofre da mesma doença que ele sofreu. Nós continuamos não vendo Deus, apesar dele continuar fazendo coisas grandiosas e extraordinárias. O propósito de Gênesis foi restaurar essa visão e essa identidade de Deus na mente daquele povo. Por isso alguns chamam o livro de Gênesis como o portal ou o pórtico da fé. Ou seja, aonde é que começa a carreira de fé de um homem? Começa a partir do versículo 1 de Gênesis 1. Porque é por aqui que eu vou crer. A fé é dom de Deus. Isso é inquestionável. Mas quando é que eu começo a conhecer essa fé? Quando eu começo a ler essas coisas extraordinárias, eu começo a crer e a confiar nesse Deus que fez tudo. O propósito foi restabelecer uma fé firme, forte, concreta no coração daquele povo. É também precisamente o mesmo propósito pelo qual nós estamos estudando Gênesis, para que a gente possa ser uma geração de gente que realmente vive por fé. Gente que quando vai conversar com os outros, ao invés de falar das suas próprias capacidades, dos seus talentos, ou dos seus pessimismos por causa dos seus defeitos, não fala de si, mas fala de Deus. Eu não sou capaz, mas Deus é. E eu vou fazer tal coisa se Deus quiser. E se Ele quiser, eu vou fazer e vai dar certo. Porque esse Deus que abriu o mar vermelho é precisamente o mesmo Deus que atua na minha vida hoje. E o que é mais difícil? Abrir o mar vermelho lá ou abrir alguma coisa aqui hoje? Abrir uma porta que está fechada. Para Deus não existem coisas difíceis. E então estudar Gênesis, embora seja lá o primeiro livro, o pessoal fala assim, nós estamos vivendo na época do Novo Testamento. O Novo Testamento, nem sequer o Novo Testamento se sustenta sem a base do Velho. E a carta aos Hebreus, especialmente, lá no capítulo 11, falando sobre a fé, ela diz que nós temos um grande privilégio, porque nós recebemos algo especial. Nós estamos à frente cronologicamente das promessas que foram feitas para eles. Então nós temos um elemento adicional, porque nós temos a concretização da obra de Cristo, e através das lentes do Evangelho, nós podemos ir lá e reler Gênesis com outros olhos, com olhos que ninguém teve no Antigo Testamento. Significa que o nosso privilégio é muito maior, e as nossas conclusões são melhores, e o nosso entendimento é mais amplo e mais claro. Então nós perdemos muito quando a gente simplesmente limita a nossa leitura bíblica ao Novo Testamento, como se o Antigo Testamento fosse algo obsoleto. Não é. Muito bem.
Então, com esses fundamentos, só concluindo para quem não estava nas outras semanas, por que nós passamos um tempo falando sobre isso? Porque como nós somos essa cultura acostumados a chegar a conclusões que são resultado do nosso ponto de vista, então já que é para entrar no jogo, vamos entrar no jogo. Mas vamos entrar no jogo de que jeito? Vamos então construir a nossa base sobre a qual nós vamos nos sustentar para ter o nosso ponto de vista. Qual é a nossa base? A nossa base é a verdade. É a verdade que a própria Bíblia nos dá. A verdade de que Deus é o autor primário, Moisés foi o instrumento usado por Deus, o período foi no período do Êxodo, né? O gênero literário é literatura histórica, é narrativa histórica. Então, portanto, o texto é literal, o texto não é ficção, não é imagem, não é ilustração, não é poema, é contação de história real. E então, com esse fundamento, eu vou olhar para o texto. E aí, então, eu já estou automaticamente limpando o caminho para que as teorias, as imaginações, as teses não fiquem no meio do caminho, porque eu não estou sobre os fundamentos da ciência, da alta crítica, eu estou sobre o fundamento que a Bíblia me dá: autoria, data, gênero literário, contexto, ok? Texto que nós lemos hoje é o primeiro da Bíblia, o primeiro versículo. No princípio criou Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra. Gente, a informação aqui extraordinária, maravilhosa. E a primeira que eu gostaria de considerar com vocês é que este texto, eu vou usar um termo que é um termo do latim, mas esse texto é a base para nós afirmarmos que a criação, ela é uma criação ex nihilo, que significa o quê? É uma criação do nada. Do nada. Por que é uma criação do nada? Porque quando este versículo é proposto, no princípio criou Deus o céu e a terra, eu tenho a criação de tudo nesse texto. Eu tenho a criação de tudo. Eu tenho a criação, acho que não é não, a azul que dava rolo, essa daí não dá. Acho que parece que é o meu carro que está disparado, mas eu acho que não é. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Essa criação, os elementos que aparecem nesse texto, embora a gente nunca preste atenção nisso, mas os elementos que aparecem nesse texto são todos os elementos para que se haja mundo. Eles estão todos aí. E se eles estão todos aí, significa que antes não havia nada a não ser o próprio Deus. Quais são os elementos que são criados aí? Veja só, tudo foi criado aí. Eu tenho o tempo no princípio. Eu tenho o espaço, os céus, ou seja, o vazio. E eu tenho a matéria, a terra. E terra aí, veja bem, terra aí não é o planeta, porque o planeta vai ser formado. Lá no versículo 2 nós vamos ler sobre o planeta. Aí não é o planeta. E é muito difícil de considerar e entender claramente, só com os olhos da Bíblia, o que é essa terra. A ideia comumente aceita, e nós vamos encontrar embasamento até fora da Bíblia para isso, é que é a criação da matéria propriamente dita. Tá? Que tipo de matéria? Bom, se você reduzir a matéria, você reduzir ao mínimo, você vai encontrar átomos. Tudo, eu, o banco, a pedra, o piso, todos nós somos formados de átomos. E se você reduzir os átomos, você vai encontrar prótons e nêutrons. E eles estão flutuando. Olha só, é uma coisa tão fantástica que só Deus pode explicar isso. Mas se nós pudéssemos pegar um microscópio extremamente potente e colocasse aqui sobre a minha mão agora, e nós fôssemos reduzindo, nós íamos encontrar átomos. E não existe nenhuma explicação lógica nem científica para explicar como que os átomos daqui estão soltos. Eles estão soltos. E os átomos daqui estão soltos. No entanto, eu consigo segurar alguma coisa e não mistura com a minha mão. Como é que isso? Cientificamente, isso é uma loucura. Ninguém consegue explicar como que é isso.
A ciência não explica por que você está sentado num banco e você não se mistura com o banco. Tudo é formado de átomo carbono e todos esses átomos estão soltos. Eles estão soltos. Eles vão formar um tecido. O tecido está ligado, mas átomos não estão. Prótons e nêutrons, eles flutuam em torno um do outro, mas eles não estão ligados. Esta é a matéria. Este universo de prótons e nêutrons foi um universo criado por Deus. Algo que, no mínimo, a gente poderia chamar de mágico. Nenhum cientista gosta disso. Tem um cientista inglês que chamou essa história toda de ciência estranha. Isso tudo é uma ciência estranha. Sabe o que ele estava falando? Ciência estranha, não tem nada de ciência estranha. É porque ele não queria admitir que isso é um milagre. E ao invés de usar a palavra milagre, ele usa a palavra ciência estranha. É uma ciência que não dá para explicar. Então, você vai ter lógica e explicações científicas num patamar acima dos nêutrons e dos prótons. Elétrons, isso, perdão, estou falando toda hora aqui nêutrons, prótons e elétrons. E os elétrons. E então, você vai ter explicação acima. Quando você chega no campo dos átomos para cima, você tem explicação. Mas a flutuação que existe por baixo e a desconexão entre os seus e os meus são inexplicáveis. Completamente inexplicáveis. E então, a maioria dos comentaristas, quando leem isso aqui, eles vão dizer o quê? Eles vão dizer exatamente isso. O que Deus criou lá? Deus criou o tempo, Deus criou o espaço, esse espaço vazio, onde não existem esses elementos, e Deus criou esses elementos, que vão compor tudo o resto que existe na criação. Agora, a explicação, lá do versículo 2 adiantando, que quando o texto diz que a terra estava sem forma e vazia, ele está dizendo era isso. Ele está dizendo, olha, toda essa nuvem extraordinariamente grandiosa de micropartículas estava solta. Tudo misturado, né? Você estava misturado, eu estava misturado, tudo estava misturado com tudo. Aquilo que era para formar água estava misturado com o que era para formar terra, com o que era para formar pedra, com o que era para formar... Está tudo misturado. Estava tudo em caos. Havia o tempo, havia o espaço e havia o que Gênesis 1 chama de terra. Ok? Deus fez isso no princípio, no tempo. Ele cria o tempo, cria o espaço, cria a terra. Ou seja, nós temos uma descrição em Gênesis 1 da criação do tudo. Logo, se Deus criou o tempo, o espaço e a matéria, significa que antes desse ato criativo só existia Deus. Isso, eu falo assim, pastor, ok, elementar, isso é básico. Não, não é básico. Isso é fundamental dentro da nossa doutrina, dentro da nossa teologia, dentro daquilo que a Bíblia ensina. Porque vejam só, se um único objeto, uma única partícula, alguma coisa existisse antes de Gênesis 1:1 desse relato, significaria que existiria alguma outra coisa junto com Deus que seriam eternos e não criados. E se existisse alguma outra coisa antes da criação que coexistisse com Deus e que não fosse criado por Deus, o que daria a Deus direito de ser soberano sobre essas coisas? Se existisse alguma coisa não feita por Deus antes da criação, o que nos daria a certeza de que é Deus que está governando e não esta outra coisa? E o pior de tudo, a Bíblia fala sobre a infinitude de Deus. Se Deus é infinito, tudo que existe está nele. Porque só existe física e lógica
e racionalmente, só existe possibilidade de existir um único infinito. Ok? O que é uma coisa infinita? É alguma coisa que se estende por tudo e além de tudo, e não há lugar onde essa coisa não esteja. Bom, logo, só pode existir uma única coisa infinita. Porque se houver um pontinho na eternidade que não seja penetrado por Deus, Deus deixa de ser infinito. A Bíblia diz que Ele é, então a Bíblia mente. Então esqueça, volta para casa porque não tem o que você fazer aqui. Então, quando dentro da teologia e do estudo de Gênesis 1:1 se propõe que a criação é ex nihilo, ou seja, que a criação é do nada, o que se está fazendo é respeitando o relato do texto, porque o texto diz que ele criou o tempo, o espaço e a matéria, e está se respeitando todo o resto do conteúdo da Bíblia que diz que Deus é infinito, que Deus é eterno. E a única possibilidade disso ser verdade é exatamente que Gênesis 1:1 esteja absolutamente correto. Que Ele chamou do nada todas as coisas à existência, inclusive o tempo. E o tempo parece uma coisa que a gente... Não, o tempo é um negócio tranquilo, não, pastor. O tempo é assim, ó. Por exemplo, o senhor já se adiantou, o senhor só tem 15 minutos. O tempo é um negócio que parece óbvio. Mas quem consegue medir o tempo, por exemplo? Vamos imaginar que a gente tirasse daqui todos os relógios possíveis. A gente perde a noção do tempo. Se você tirasse do mundo todos os calendários, a gente perde a noção do tempo. Por isso que eu falo, os sabatistas brigam tanto pelo sábado, mas eles não sabem nem que dia da semana é o sábado, porque o calendário já mudou tantas vezes, e o povo já viveu tanto tempo sem calendário, que é muito pouco provável que o nosso sábado seja realmente o sábado. Ninguém sabe que dia que é o sábado. No nosso calendário gregoriano, parece que o sábado, né? Mas quem garante que o sábado desse calendário é o sábado do calendário dos hebreus? Quem garante se os próprios hebreus não acabaram errando lá coletivamente? Ninguém sabe. A contação de tempo é uma coisa absolutamente complexa. Ninguém sabe o que é o tempo. A gente não sabe o que é o tempo. A gente mal consegue entender o que é a ausência do tempo. E essa é uma das dificuldades de falar sobre o céu, porque falar sobre a nova terra, que a gente pensa a eternidade, e normalmente a gente fala assim, ó, nós vamos passar a eternidade inteira com o Senhor. Como assim? Inteira é uma coisa que tem começo, meio e fim. A eternidade não tem isso. Então não faz o menor sentido dizer que nós vamos passar a eternidade inteira. Não tem palavra inteira, não tem toda para a eternidade. Mas o ponto para nós é bem menos especulativo e bem menos filosófico. O ponto para nós é, Deus chamou todas as coisas à existência do nada. E o primeiro ensino desse texto no meu coração é isso. Eu preciso crer piamente que nada veio à existência fora de Deus. Tudo que existe por meio dele. Então abram lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Olha lá, Gênesis está dizendo isso. Mas Gênesis está dizendo isso e eu tenho um pescador muito simples que foi inspirado por Deus para escrever uma coisa profunda que está absolutamente em harmonia com o que está em Gênesis, que foi escrito por Moisés, um homem com uma mente acadêmica, uma mente extremamente profunda. Mas ambos estavam inspirados por Deus e ambos manifestaram a mesma verdade. Olha o que está aí no versículo 3. Ele estava no princípio, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que está dizendo? Todas as coisas, tudo, tempo, espaço e matéria. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, quem chama todas as coisas à existência? Deus. Abram lá no Salmo 33 que nós lemos na abertura, e vejam só, o salmista também fala sobre isso. Salmo 33, o versículo 6 e depois o versículo 9, os dois versículos.
Quem achou aí pode ler bem alto. Ok. Veja só. Ele ordenou e tudo passou a existir. Tudo. Ou seja, não tinha nada antes de Deus e não existe nada fora de Deus. Nós existimos nele. É o que nós aprendemos. Nele existimos e nele nos movemos. Deus é o autor de tudo, é o sustentador de tudo, é o provedor de tudo, é o organizador de tudo, é o idealizador de tudo, é o potencializador de tudo. Agora, vamos confrontar essa informação com a maneira como o homem do século 21 lida com a palavra Deus, com o universo e com tudo. Bom, Deus para o homem do século 21 é apenas um item dentro de tudo que existe. Um item que pode ajudar ou pode complicar. É só isso. Mas esse homem do século 21, ele imagina uma luta entre bem e mal em pé de igualdade. Ele imagina isso. Ele imagina que Deus está travando uma batalha, vamos lá, se for alguém mais místico, com o diabo, está travando uma batalha com o diabo, e ora Deus está vencendo, ora Satanás está vencendo, e essa queda de braço fica aqui. Esse é o pensamento do homem do século XX. Aqueles que são menos místicos e mais humanistas, a batalha é diferente. É Deus aqui e o homem do lado de cá. E a história é mais ou menos assim: ou Deus coopera comigo, ou ele não consegue nada do que ele quer. Esse negócio é tão absurdo que tem pessoas que acreditam que para Deus abençoá-las, elas precisam dar uma ordem de comando. Eu vou deixar Deus, eu tenho que deixar. Você tem que deixar Deus te abençoar. Você tem que ordenar Deus. E por aí vai. Estou citando exemplos para vocês. Gente, pensa bem. Vamos pegar aqui só por Gênesis 1:1, que diz que quem criou tudo, do nada, tempo, espaço e matéria, foi Deus. Aí nós vamos pegar o texto de Isaías lá. Quem és tu, homem? Quem és tu, homem? Nós temos um problema que é um problema filosófico, embora a gente não goste da palavra filosófico, mas é um problema filosófico. Lá, junto com o período da Reforma Protestante, alguns movimentos estavam eclodindo na Europa e em todo o mundo. Esses movimentos, renascentismo, iluminismo, e eu nunca sei a ordem correta deles, mas esses movimentos todos, quando eles surgiram por causa de uma mudança na filosofia que dominava o pensamento da época. Até por volta de 1300 depois de Cristo, a igreja reinou absoluta sobre tudo. A igreja, o clero, a igreja estava unida ao Estado, a igreja dominava, a igreja mandava. Todas as questões precisavam passar pela mesa da igreja. Então tudo era teocrático. Tudo. O pensamento filosófico era teocrático. A filosofia era uma filosofia teocrática. Ou seja, Deus estava no centro de tudo. Deus era a explicação para tudo. As artes, para ser arte, tinha que contar uma cena bíblica. Tinha que ter Deus dentro do desenho. A música, os grandes clássicos a música clássica, ela tem como berço esse período, que é chamado de período medieval. Por quê? Para ser música válida, tinha que falar de Deus, dos apóstolos, da Bíblia. A ciência, ela estava a serviço da igreja. Então ela não podia levantar pontos que fossem contrários ao pensamento da igreja. E isso era considerado inclusive heresia, né? Então todo o pensamento era regido por uma suposta, um suposto movimento teocêntrico. Deus era o centro de tudo. Teocêntrico. Quando
no século XIV, XV, esses movimentos de releitura, esse movimento de libertação da ciência, da filosofia, das artes, das garras da igreja, surge um movimento, uma filosofia nova. Essa filosofia é uma filosofia que não é mais teocêntrica, mas agora ela é uma filosofia humanista, antropocêntrica. O homem está no centro. Então agora a grande mágica da coisa era o homem. Era o homem. O que o homem podia fazer, aonde o homem podia chegar, o que o homem podia descobrir. Então, o que era boa arte, era a arte que revelasse as emoções internas do coração do homem. Mostrasse o homem em todas as suas faces. A sua face trágica e a sua face humorada. Isso é o novo pensamento. Esse pensamento, ele vai passar por várias mudanças até chegar na gente. Tá? Mas o que nós vivemos hoje é o desdobramento desse movimento ainda. Que é um movimento que tem 6 séculos. É um movimento em que Deus deixou de ser o centro do pensamento e o homem passou a ser o centro do pensamento. E aí quando você lê um livro desse para o cidadão do século 21, que tem 6 séculos de fundamentação para agir, pensar, concluir que ele realmente é o centro do universo, quando você lê um texto que diz que Deus criou tudo, o tempo, o espaço e a matéria, esse homem se revolta. Esse homem não quer isso. Por quê? Porque quando ele lê isso, ele vai perceber que ele não é o centro. E o grande debate que existe dentro de quase todas as denominações hoje é um debate entre quem está no centro. As pessoas escolhem a igreja pela maneira como a igreja lida com essa situação. Então, quando uma igreja coloca o homem no centro, então ela procura construir tudo, desde a sua organização, o seu conforto, a sua liturgia, as preleições, tudo para deixar o homem confortável. As pessoas gostam desse tipo de igreja. Gostam por quê? Porque o homem está no centro. Isso vai alinhado com o pensamento que é o pensamento da faculdade, é alinhado com o pensamento que é o pensamento das famílias. A vida familiar, normalmente ela anda nesse rumo. Você está fazendo tudo e colocando você no centro. A gente faz isso com os nossos filhos, a gente coloca eles no centro de tudo. Então, nós fazemos parte desse contexto em que o homem está no centro. E a única sociedade, o único instrumento dentro dessa sociedade que está dizendo o contrário, são as poucas igrejas que decidem ser fiéis às Escrituras. E por isso não é, como é que fala? Isso não é popular, é muito impopular. Imagina sentar numa quarta-feira e ficar lá ouvindo que eu não sou o centro do universo. Isso é horrível, isso é entediante, isso é angustiante. Mas esse texto diz isso. Gênesis 1:1 é um tratado de exaltação a Deus e um tratado que faz com que o homem seja colocado no devido lugar dele. O homem foi criado por Deus. Ele não está em pé de igualdade com Deus. Os anjos foram criados por Deus. Eles não estão em pé de igualdade com Deus. Satanás foi criado por Deus. Ele não está em pé de igualdade com Deus. Tudo o que não é Deus foi criado por Ele. E sem Ele, nada do que existe, existiria. Isso está dito claramente nas Escrituras, nos profetas, nos salmos, nos evangelhos, nas cartas paulinas. Está em toda a Bíblia. A gente não leva isso a sério porque a gente não lê e porque a gente não entende. E quando surge uma dessas denominações malucas aí, mandando você enfrentar Deus, mandando você discutir com Deus, mandando você fazer isso, dar ordem, faz aquilo outro, esse pessoal, para começo de conversa, eles não estão lendo a Bíblia. Não estão lendo a Bíblia. Por quê? Porque eles estão impondo para Deus, ou tentando impor para Deus uma coisa que é absolutamente absurda, que é uma criatura tentar dizer para o Criador o que ele tem que fazer.
Ok? Então, Deus criou o universo do nada. Se é do nada, não tem ninguém fora da criação. Então, tudo neste universo e todos são subservientes a Deus, porque Ele fez tudo. E tudo pertence a Ele. Esse é o primeiro ponto para nós. O segundo pontinho, rapidamente, é que esta afirmação é uma afirmação irrefutável. Bom, o termo irrefutável não é um termo muito comum para nós. Então deixa eu tentar explicar aqui, mas é bem intuitivo, dá para perceber. O que é uma coisa irrefutável? Uma verdade irrefutável? É quando eu não tenho como provar o contrário. Aí eu digo, eu não tenho como questionar, porque eu não tenho argumentos. Eu tinha um professor no seminário, que inclusive ele já veio pregar aqui nessa igreja, e tinha alguns alunos que gostavam muito de questionar as opiniões dele, né? Então ele falava uma coisa, aí começava a questionar, eu não concordo com isso. Tinha um lá que era especialista em ele levantava o braço e falava, ô reverendo, não concordo. Tá bom, é seu direito não concordar. Então argumenta comigo. Quais são os seus argumentos? Aí o cara não tinha argumento. Aí ele falava, meu filho, discordar pode. Agora discordar sem argumento, não. Então se você não tiver argumento, você fica quietinho e ouça o que você está aprendendo aqui, que você está na escola para aprender. E não foi nenhuma vez nem outra que isso aconteceu. Ou seja, quando você está ouvindo alguma coisa e você não tem argumento para contradizer, aquilo que você está ouvindo naquele momento para você é irrefutável. Ok? É difícil ter alguma coisa irrefutável no universo. Por quê? Porque como a gente está aprendendo, como a gente está discutindo, como a gente está descobrindo, então uma coisa que é irrefutável hoje, amanhã pode não ser. Por exemplo, durante muito tempo era irrefutável que o Sol girava em torno da Terra e não a Terra em torno dela mesma e do Sol. Mas um dia, e quem provou isso foi para a fogueira inicialmente, né? Um dia se provou o contrário. Ok? Então questões irrefutáveis hoje podem não ser mais amanhã. Isso é uma questão. Agora, a Bíblia é um livro o livro de Gênesis é um livro de história. Toda história é uma interpretação dos fatos. Se eu pedir para o Sr. Francisco me contar aqui como que foi a mudança dele lá para Santos, ele vai contar. Tá? Se eu pedir, já tinha algum filho nessa época? Não, solteiro, mas estava com a esposa? Não, já era casado? Não? Estava com o pai? Com os parentes? Será que se eu pedir para um parente do senhor que estava lá na mudança contar, será que a contação vai ser igual? Eles já morreram. Já morreram. Não, tudo bem, mas se eles estivessem vivos, será que seria igual? Não. Acho que não. Exatamente. E algumas que viram não entenderam corretamente, certo? Toda contação de história é uma interpretação dos fatos. Toda contação de uma história é uma interpretação dos fatos. Por exemplo, você já leu, aliás, nós começamos na escola aprendendo que foram os portugueses que descobriram o Brasil, né? Aí quando você chega no ensino médio, daí você já descobre que na realidade já tinha espanhol aqui, né? Aí você viajar para a Ásia, você vai descobrir que os asiáticos falam assim, não, nós chegamos lá primeiro. Todo mundo que vocês chamam de índio lá, teve que ir para lá de algum lugar. E o ponto mais provável de onde eles saíram foi da Ásia. Da Ásia. Por isso que há uma ligeira semelhança entre os povos indígenas daqui, e especialmente dos outros países mais da ponta de baixo, com os asiáticos. Ou seja, tudo é uma questão de interpretação dos fatos. Qual que é a história que cada um desses povos conta? Então, a história, na realidade, ela é uma interpretação de fatos. Ok? Qualquer livro de história que você pegar, por mais fiel que ele seja aos acontecimentos, ainda assim você tem uma interpretação por parte do autor. E se é um livro de história do passado, ele se apoiou na contação de outros, porque ele não estava lá para ver. Ok? Essa é, primeiramente, a grande diferença que torna a Bíblia irrefutável, especialmente Gênesis 1, aos olhos de qualquer outro historiador. Por quê?
Porque qualquer um falando sobre a criação está interpretando informações que recebeu de outros que interpretaram, que recebeu de outros que interpretaram, e você pode reduzir essa linha ao máximo que você conseguir. Mas o relato bíblico, quem é o autor primário da Bíblia? É Deus. Então, esse relato aqui é uma interpretação dos fatos? Ou é a contação real dos fatos? Quem está contando essa história é Deus. Moisés não está falando de alguma coisa que ele viu, e aí ele escreveu. Não, Moisés está contando algo inspirado por Deus. É como se Deus, Moisés, eu criei, e eu criei assim. E Moisés escreve, no princípio, Deus criou o céu e a terra. A declaração de Gênesis 1 é uma declaração irrefutável. Primeiro, porque não é uma interpretação, é a contação de quem fez. Não é ninguém que viu, é alguém que fez. Esse é o primeiro ponto. Segundo, por que é irrefutável? Porque não dá para voltar lá e provar o contrário. Vejam só, existem as teorias. As naturalistas. Teorias naturalistas são aquelas que entendem que não houve intervenção sobrenatural, nenhum tipo de intervenção no surgimento do universo. Então a teoria naturalista mais conhecida é a teoria do Big Bang. Ok, bom, por que é uma teoria? Em primeiro lugar, é uma teoria porque você não tem como comprovar. Por que você não tem como comprovar? Porque para comprovar você precisa recriar isso. Nem que seja de forma microscópica, mas você tem que conseguir recriar. É o único jeito de você provar. Você não tem como fazer isso. Ah, ok, mas a gente tem boas provas de que isso aconteceu. Boas provas? Eu vou ler para vocês um trecho do livro do Adalto Lourenço, chamado As Origens, que ele fala algo interessante. Ele diz assim, ó: uma das poucas explicações que procuram oferecer algo racional aparece no livro de Stephen Hawking, por incrível que pareça. Mas ele tenta explicar de forma racionalmente o Big Bang. E ele diz assim: o universo numa casca de nós. 2 pontos. Era de Planck. Leis da física estranhas e desconhecidas. Por que Hawking usou essa terminologia? Porque as leis físicas conhecidas, como as leis da termodinâmica e outras, afirmam categoricamente que o universo não poderia ter vindo à existência como a teoria do Big Bang propõe. Segundo essas leis conhecidas, todos os sistemas encontrados na natureza, naturalmente, irão de um estado maior de organização para um estado menor de organização, à medida que o tempo passa. Não existe nenhuma lei que demonstre que, naturalmente, um sistema possa caminhar do desorganizado para o organizado. Ou seja, qualquer cientista, até os naturalistas, os mais sérios, que defendem evolucionismo, que defendem alguma coisa diferente do que a Bíblia diz, até eles concordam com uma coisa, que há um grande problema a ser desvendado. É a tal da física estranha, esse é o termo. É a tal da físicas estranhas e desconhecidas. Por que Stephen Hawking chama o Big Bang, a teoria evolucionista, de uma física estranha e desconhecida? Emprestando a frase de Planck. Porque ele está dizendo o seguinte, ele fala assim, olha, se isso realmente aconteceu, então existem leis da física estranhas e desconhecidas que nós não temos como explicar. Por quê? Porque tudo no universo caminha do organizado para o desorganizado. Eu podia fazer um exemplo prático, eu podia tirar uma foto da minha mesa do escritório lá de casa na terça, que é o dia que a mulher limpa e arruma, podia tirar na quarta, na quinta e na sexta, e se eu tirasse no sábado, a minha mulher me matava.
Porque ele, naturalmente, gente, eu não faço nada para ficar desorganizada, mas ela fica. Será que o quarto dos filhos de vocês é diferente disso? Será que se você viajar e deixar a sua casa fechada, quando você chegar, ela vai estar melhor ou pior do que quando você saiu? Tudo, absolutamente tudo no universo vai do organizado para o desorganizado. Só na teoria do Big Bang, nas teorias naturalistas, que acontece o movimento contrário. Aí, como que os cientistas explicam essa quebra da lógica? Aí eles explicam, gente, isso daí é uma física estranha e desconhecida. Sabe o que eles estão falando, na verdade? Eles estão falando, é um milagre. É um milagre. Se você quiser chamar de Big Bang, você chama. Se você quer chamar de evolucionista, você pode chamar. Só tem uma coisa, não tem como se ignorar um milagre. De qualquer jeito. É um milagre. É óbvio que eu não vou aceitar a teoria do evolucionismo, nem do Big Bang, nem nenhuma dessas daí. Não vou aceitar porque eu tenho a contação dos fatos. Mas eu tenho que esfregar na cara de qualquer cientista e qualquer professor desses que ficam pegando esses livros e enfiando garganta abaixo dos nossos filhos, Big Bang e evolucionismo, eu tenho que pegar a declaração dos próprios propositores da tese e dizer para eles, olha, quem propôs essas teses diz que isso aí é uma física estranha e desconhecida. Ele pode chamar de física estranha e desconhecida, mas a física estranha e desconhecida dele, eu chamo de milagre. Tem um Deus por trás dela. E aliás, é preciso muito mais poder para fazer a coisa do jeito que eles contam, que os naturalistas acreditam, do que para fazer como está na Bíblia. Em ambos os casos, só há uma maneira disso ter acontecido: Deus. Se Deus quisesse realmente ter feito através de uma explosão, Ele poderia. Ele é Deus. Aliás, Ele é o único que poderia fazer isso. Se Ele queria fazer com que tudo evoluísse, Ele poderia. Ele é Deus, Ele é o autor dessa história. Mas Ele fez uma opção, e eu tenho que respeitar a opção que Ele fez. Ele é Deus, Ele decidiu criar de uma maneira extremamente romântica. Maravilhosa. Ele fez da maneira como Ele fez, por quê? Aí, quem estava aqui nas 3 primeiras aulas vai saber. Ele fez da maneira como Ele fez, porque Gênesis 1, do versículo 1 até o versículo 8, é a contação de toda a história da humanidade. Na criação de cada um dos dias, Ele contou o que ia acontecer no futuro. É uma anunciação, no primeiro capítulo de Gênesis, da vinda da luz ao mundo, que é Jesus. É uma anunciação da separação entre homens e Deus por causa do pecado. É uma anunciação do Cordeiro, que por um momento fica separado do Pai por causa dos nossos pecados. Quando a terra emerge da água e aparece a porção seca, nova vida. Cristo ressuscitou. Eu tenho vida, eu tenho esperança. E a partir daí Ele começa a criar uma porção de coisas novas. Um jardim, uma natureza, um mundo belo, um mundo extraordinário. E eu tenho a esperança de que um dia essa terra vai ser novinha de novo. Então, Gênesis, a história é como é, porque Deus já estava contando a história do Filho quando Ele estava criando. É essa história que eu acredito. É essa história que nós cristãos temos que acreditar. Eu quero encerrar com um comentário. Algumas semanas atrás eu estava falando, introduzindo ainda o assunto, e uma pessoa chegou e me disse: pastor, qual o problema da gente admitir que esses dias de Gênesis aí na realidade são eras? São eras. O primeiro dia foi 1 milhão de anos. E então aquilo que Deus descreve na Bíblia como tendo sido criado por um ato da sua palavra, haja. Da parte de Deus foi haja. Mas da parte dos homens, como para nós 1000 anos, como para Deus os nossos 1000 anos são como um dia. Então, qual a chance disso daí ser alguma coisa assim? Para Deus foi um dia, haja. Para nós foi
1 milhão de anos. Qual a chance disso? Eu falei para ela, primeiro, o relato de Gênesis é literal, e dia ali não é outra coisa a não ser um dia como os nossos, de 24 horas. Você vai ter uma diferença ali, que ele vai falar tarde e manhã, e depois, quando chegar, na semana que vem eu vou explicar para vocês por que ele põe tarde antes da manhã, mas isso tem explicação, não é um problema. É um dia normal, e eu tenho que contar para os meus filhos e ensinar para os meus filhos um dia normal, porque o relato bíblico fala de um dia normal. E se ele fala no dia normal, eu tenho que ensinar como é. Para Deus, não há diferença em criar em um dia e 1 milhão de anos. Mas para a nossa fé há. Para a nossa fé há. Nós não temos que tentar acomodar a Bíblia à ciência, nem a ciência à Bíblia. A Bíblia não foi feita para concordar com ciência. A Bíblia foi feita para contar a verdade. E quem conta essa verdade é o próprio Deus. E eu nunca tive motivos para duvidar de Deus. E eu não posso deixar que um cientista, com um monte de teorias que ele não tem como provar, venha roubar de mim o privilégio de crer e ensinar a verdade. Gênesis 1:1 é uma verdade irrefutável. Essas duas questões eu queria considerar com vocês hoje. Primeiro, Deus criou ex nihilo. Deus criou do nada. Não tinha nada antes. Nem o tempo. E segundo, essa declaração é uma declaração irrefutável. Não há ninguém que tenha como provar que essa declaração está errada. Ninguém consegue. Não consegue por quê? Porque o único que presenciou esse fato foi Deus, que é o autor das Escrituras. E não há ninguém que possa contestar isso. Quem pode contestar? Só uma outra pessoa que estivesse lá. Não, ele não estava. Eu estava lá, não vi ele lá. Não tem ninguém mais para contestar isso. É irrefutável. É irrefutável por quê? Porque você não tem como provar as teorias que são propositadas para combater ou para desmentir a criação como ela está na Bíblia. Todas as teorias naturalistas, elas são apenas teorias. Ninguém consegue provar. E por não conseguir provar, logo, não refuta o que está na Bíblia. Então a palavra de Deus é irrefutável. Gênesis 1:1, então, nem se fala. Ok? Então, em Gênesis 1:1, nós vamos continuar. Eu tenho pelo menos aí uns 6 pontinhos para a gente continuar. Mas não dá para falar tudo hoje. Hoje já estourei meu limite. Mas eu queria que vocês fossem guardando, né, essas duas questões. Quando eu estiver conversando com alguém, surgir o assunto criação, e eu ler a Bíblia, viu, mas isso daí... Não, isso daí não. Isso daqui é verdade, narrativa histórica, literal, irrefutável. Isso aqui é a contação da criação de tudo que existe. E antes disso daqui, não existia absolutamente nada. Somente Deus. Alguma dúvida, alguma pergunta nesse ponto? Fala. Deus criou tudo. Sim. Aí eu coloco o equipamento do pecado. Ele criou. Quando chegar lá na queda eu vou falar sobre isso. Mas quando Deus criou todas as coisas, Ele criou todas as potências. Todas elas. Ele não vai ser um praticante, nunca. Nem do mal, nem do pecado, nem de nada disso. Mas Ele criou os seres que vão pecar. Ok? Então é isso que eu tenho que guardar, fazer essa distinção. Tá? E quando chegar lá na queda, daí eu vou falar como é que essa criação de Deus pôde praticar o mal e qual que existe alguma responsabilidade de Deus nisso? Aí vamos conversar sobre isso. Ok? Tá? Mas vamos deixar isso aí lá para a queda. Vai levar um tempinho para a gente chegar lá. Por hora nós estamos firmando estacas. Nós estamos firmando os nossos fundamentos. Nossos fundamentos estão aí em Gênesis 1. Tá? Gostei da frase que o Josmar colocou lá semana passada. Ele escreveu alguma coisa, não vou lembrar exatamente. Mas quando a gente começa a olhar para tudo enquanto é canto e vai ficando desanimado e sem esperança e sem nada, você olha para a Bíblia e lê: no princípio criou Deus o céu e a terra. Quem é dono de tudo isso? É Deus.
Quem fez é Ele. O Deus que tem poder para criar tudo, acaso não tem poder para cuidar da vida da gente? Ele tem, Ele sabe. Se alguma coisa aos nossos olhos não está bem, nós não podemos perder de vista que Deus está no controle e no governo absoluto de tudo isso daí. É a gente que tem que confiar mais, crer mais, e a gente precisa, como eu disse, nós precisamos falar mais, ler mais e repetir mais nossos pontos de fé. Nós cremos num Deus criador. E o que é mais difícil do que criar? As coisas mais difíceis de toda a Bíblia estão em Gênesis. As coisas mais poderosas que Deus já fez em toda a Bíblia estão em Gênesis capítulo 1. Não tem coisa impossível para Deus. Tá? É o que esse capítulo mais diz. A cada versículo ele está dizendo: tem alguma coisa impossível para Deus? Não tem. Então, é isso que o nosso coração precisa ouvir. Não tem coisas impossíveis para Deus. Quando tem coisa impossível para Deus, o problema é na nossa fé. É a nossa fé que está pequena. É o Deus que nós estamos falando que não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia é o Deus que faz absolutamente qualquer coisa. Vamos orar? Senhor, nos ajude a crer no Senhor de fato. Não numa imagem, numa ideia que nós criamos a respeito de Deus. Mas que a gente possa aprender com a Tua palavra quem de fato o Senhor é. Ou pelo menos aquilo, ó Deus, que o Senhor quis revelar do Senhor para nós. E ó Deus, esta revelação é tão poderosa e tão grande, que quando nós paramos para meditar num único versículo da Tua palavra, nós descobrimos coisas tão extraordinárias e fantásticas a respeito do Senhor, que o nosso coração se anima, se alegra, o nosso coração fica, ó Deus, disposto a olhar para o nosso redor, para o nosso entorno, para o contexto da nossa vida e voltar a ter esperança, porque sabemos, ó Deus, que tudo está nas Tuas mãos. E não há nada difícil demais para o Senhor, mas o Senhor pode fazer todas as coisas conforme a Tua vontade. Então, ó Deus, nós pedimos ao Senhor uma vez mais que o Senhor anime nossa fé. Ajude-nos, ó Deus, a caminhar de uma forma mais confiante, mais firmes no Senhor. Que os nossos lábios estejam sempre prontos a declarar o que nós cremos, sem medo, sem sentir vergonha, sem sentir medo de parecer, ó Deus, antiquado. Muito pelo contrário, Deus, que nós tenhamos prazer de declarar que cremos num Deus poderoso, que fez todas as coisas, o tempo, o espaço e a terra. Oramos a Ti agradecidos por essa noite, pedimos que o Senhor, com Teu Espírito, fixe essas verdades no nosso coração, para que elas jamais sejam abaladas e para que a gente jamais esqueça delas. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.